Futuro aprovado, após aprendermos a parte teórica do cálculo das concentrações, vamos exercer o conhecimento adquirido por meio de algumas questões que vai aparecer em sua tela já já. Então, vamos relembrar o que foi que aprendemos mesmo? Aprendemos o que? Estudo das concentrações, concentração comum, concentração molar, densidade, título, relações entre as fórmulas e unidades como ppm e ppb. Então, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos, vou aparecer na sua tela o primeiro exemplo em 3, 2, 1. Vejamos, se estamos falando de concentração comum, estamos falando de quê? Da relação de massa do soluto pelo volume da solução. Exemplo 1, o que temos aí no exemplo 1? Qual a concentração em gramas por litro de uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl? Uma aplicação direta da fórmula. Onde eu tenho a massa do soluto, que é quanto? 60 gramas. E o volume da solução, que é quanto? 3 litros. Logo, é uma aplicação direta da fórmula. 60 dividido por 3. Cálculo da concentração comum foi feito. 20 gramas por litro. No segundo exemplo, veja bem, perceba. Leia aí o exemplo. Dê uma pausa. Leia o exemplo. Vocês vão identificar que temos aí nessa questão 33 gramas do soluto, que é o ácido sulfúrico, temos 20 ml de água, e ao se misturar o ácido sulfúrico com a água, temos um volume de 220 ml, que em litros equivale a 0,22 litros. Então, eu tenho uma massa do soluto de 33 gramas, e um volume de 0,22 litros. Logo, o que eu tenho em termos de concentração? 33 dividido por 0,22, tenho 150 gramas por litro. Então, por meio de dois exemplos bem básicos, aplicamos diretamente a fórmula de concentração comum. Fazendo o mesmo agora com densidade. Densidade que aprendemos que é a relação da massa do soluto, da massa da solução pelo volume da solução. Perceba nesse exemplo 1. Nesse exemplo 1 é dado aí 2 gramas do soluto de um determinado sal, 200 gramas de água e um volume de 200 ml. Perceba, a minha massa da solução, a massa total da solução, é 202 gramas. E o volume de 200 ml. Como ele está pedindo a densidade em gramas por litro, gramas por litro não. Está escrito errado aí, turma. Mas é um mero detalhe. A questão pede em gramas por ml. Eu que digitei errado, tá bom? Logo, 202 gramas, que é a massa da solução, com 200 ml, que é o volume da solução, eu tenho uma densidade de 1,01 gramas por ml. No exemplo 2, é uma questão mais trabalhosa, onde ele já deu a densidade da solução. Ele deu aí a massa do soluto e o volume da água, além de ter dado também a densidade da água. E a questão, trabalhando com todas essas unidades, todas essas informações, ela nos pede a massa do solvente e a massa total da solução. Veja bem, quem é o solvente? A água. Mas a questão deu o quê? O volume da água. Como é que eu posso converter esse volume da água em massa? A questão nos diz aí, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se a questão nos deu 760 centímetros cúbicos, significa dizer que eu tenho 760 gramas. Essa é a massa do solvente, ok? Massa do solvente. E pera aí,
Se eu tenho 160 gramas do soluto, eu tenho um total de 920 gramas da solução, em massa da solução, que é a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Aí você fechou o pacote. Se você tem a densidade da solução, a massa da solução, você consegue calcular qual é o volume, porque a densidade é M sobre V. A densidade sendo 1.150 gramas por litro e a massa sendo 920 gramas, logo o volume equivale a 0,8 litros. Uma aplicação direta sobre o que? Cálculo da densidade. No terceiro exemplo, temos aí agora cálculo do título. Coloquei apenas o título em massa, porque segue o mesmo padrão. O que temos nesse título em massa? Temos a massa do soluto, que é quanto? 368. Temos a massa do solvente, que é quanto? 1.600 gramas. Erlano, você fala rápido? Temos que ser rápido. Você, no início de cada uma das questões que foram aqui trabalhadas, dê um pause, leia a questão na íntegra, tente resolver sem olhar a resolução e depois você volta assistindo o tio Elan e vendo a resolução na sua tela. Nesse exemplo aí de título em massa, eu tenho a massa do solvente e a massa do soluto. E eu quero o título. O que é o título? É a massa do soluto dividido pela massa da solução. Logo, quem é a massa do soluto? Massa do soluto é 368. A massa da solução será a soma de 368 com 1.600. Logo, eu tenho um título igual a quanto? 0,186. Que em porcentagem equivale ao quê? A 18,6%. Isso é o título do soluto. A massa do soluto em porcentagem correspondente à massa total da solução. O quarto exemplo que está na sua tela é um exemplo fácil também. Só por desencargo de consciência, coloquei um exemplo aí que relaciona o título em volume. Foi dada uma questão cujo volume total é 1 litro de vinagre. E o volume de ácido acético, que equivale ao soluto, é de 55 ml. E a questão quer saber qual o título correspondente. O título normal, eu vou fazer o quê? Opa! Se o volume total vai ser quanto? O volume total é 1 litro, que equivale a 1.000 ml. E o volume do meu soluto é 55 ml, eu vou ter 0,055. Que em porcentagem, multiplicando por 100, equivale a 5,5%. Esse foi o quarto exemplo relacionando o que? Título, volume e volume. O quinto exemplo é concentração molar. Coloquei 2 exemplos aí na sua tela. O primeiro, ele deu aí a massa do soluto equivalente a 18 gramas. A massa molar do soluto é equivalente a 180 gramas por mol. E o volume, amiguinho, a questão já te deu tudo. Deu a massa do soluto, deu a massa molecular desse soluto e deu o volume da solução. Logo, eu tenho a concentração molar igual a 0,1 mols por litro. E no exemplo 2, é um pouquinho diferente. No exemplo 2, ele te deu a concentração molar e te deu a massa do soluto. E pergunta o volume. Opa, tá falando de qual soluto? Tá falando do cloreto de sódio. Tá falando do NaCl. Você vai usar uma tabelinha para calcular o que? A massa molecular desse soluto. Então, se você tem a concentração molar, se você tem a massa do soluto e você tem a massa molecular que é calculada com o uso de uma tabela periódica, logo basta apenas você inserir os dados na fórmula. A massa, que é 0,4, a concentração molar, a massa molecular, que é 58,5, e a concentração molar, que é 0,05, e partiu ser feliz, tá bom? Penúltimo exemplo. Nesse exemplo aí, perceba, você tem o título em porcentagem, você tem a densidade
E a questão te pede a concentração. Discutimos isso, coleguinha. Se a concentração que está sendo pedida é em gramas por litro, a densidade está em gramas por ml, concentração é igual a 1000 deuses trabalhando. Não se esqueça, o título que é aí representado não é o título em porcentagem na fórmula. É o título que, se é 0,4%, será dividido por 100. Não é o título em porcentagem, será 0,004, garotinho. Não esqueça disso. E o último exemplo na sua tela, tem que ser rápido porque preciso trabalhar tudo ao mesmo tempo. É uma questão que envolve concentração comum e concentração molar. A questão te deu a concentração comum, te deu a massa molecular e pediu para você obter, a partir desses dados, a concentração molar. E aprendemos que concentração comum é igual a concentração molar vezes massa molecular. Logo, você não erra, garotinho. É só você jogar os dados na fórmula e ser feliz. Então, foi rápido, respirou fundo, mas conseguimos aplicar de modo direto as fórmulas que aprendemos que representam as concentrações. Concentração comum, densidade, título, concentração molar e tudo que relaciona essas 4 formas, tá bom? Então, um beijo, um abraço e até a semana que vem, da forma que Papai do Céu possa nos abençoar e vencer mais uma jornada, tá bom? Um beijo e até a próxima.